Ethereum versus Solana, duas das maiores blue chips do mercado. Elas apresentam soluções levemente diferentes uma da outra, mas qual é melhor de investir nesse momento? As duas em baixa, né, assim como todas as criptomoedas, qual que é melhor de ter no portfólio visando valorizações, né, daqui para frente? Qual a diferença entre elas? Fazendo uma rápida competição aqui, né, vamos analisar. É como se fosse, na verdade, uma grande veterana do UFC ali de 37 anos lutando contra a nova estrela em ascensão dos seus 29, com muita fome ao pote, né? A Ethereum foi onde surgiram todos os contratos inteligentes e tudo mais que temos de blockchain praticamente, né? NFTs, DeFi, tudo que a gente tem nasceu primeiramente lá na blockchain da Ethereum em 2015. A Solana nasceu em 2020, alguns anos depois, se mostrando um competidor também muito à altura, porque conseguiu taxas muito melhores e uma velocidade muito maior do que a Ethereum, né? Então é uma rede mais moderna, por assim dizer. Então, quando a gente olha para velocidade, com certeza a Solana leva o ponto para casa aqui, como mais moderna, mais rápida para você utilizar com taxas muito menores do que a rede da Ethereum. Mas a Ethereum também não fica tão para trás, pois foi lançado milhões ali de sidechains, como Polygon Matic e afins, que visam justamente reduzir esses custos. Porém, agora quando a gente fala da segurança da rede, daí não dá para a Ethereum ficar para trás. A Ethereum é mais segura, tem mais validadores e mais desenvolvedores dentro da rede. Então, nesse ponto, vitória para Ethereum, né, cara? Quando analisamos o market cap, temos 235 bilhões de dólares para Ethereum, né, que é basicamente o valor em Ethereum que temos aportado no mercado aí nesse momento, e em Solana temos 47 bi, então o Ethereum é quase 5 vezes maior do que a Solana nesse momento. Então, assim, ela tem mais TVL, tem mais desenvolvimento e mais segurança no geral da sua rede. A Solana já teve até um momento que ela foi derrubada por alguns momentos ali, né, o que é uma grande falha de confiança, inclusive. É bem interessante de analisar a DeFi Lama aqui de cada uma, que a gente descobre várias coisas, como o volume NFT da Ethereum nas últimas 24 horas foi de 500 mil, enquanto da Solana foi de 164 mil, também 5 vezes menor, condiz ali com o cap. Mas é interessante perceber que o volume nas DEX nas últimas 24 horas foi maior em Solana, com 1,456 bi, do que em Ethereum, que deu 1 bi ali, né? Então, mesmo sendo uma rede menor e com menos TVL, ela ganhou em transações nas últimas 24 horas, mostrando que ela é uma rede também absolutamente ativa. Quando a gente olha para essas duas gigantes, o que mais a gente tem que pensar, na verdade, é que são duas criptomoedas totalmente estabelecidas, blue chips, porque o risco não é mais tão alto assim. Ter Solana ou ter o Ethereum não vai mudar tanto no seu capital, pois elas são duas das maiores do mercado. Se blockchain começa a funcionar, essas duas irão performar bem. A Solana provavelmente vai trazer um retorno levemente maior do que a Ethereum, por uma mera questão de ela ter um cap de mercado menor, mas as duas provavelmente irão valorizar juntas ainda por muito tempo, até que uma se sobressaia totalmente sobre a outra, o que vai demorar para acontecer na minha visão, considerando, como vimos também, que a Ethereum sobressai em certos pontos e a Solana em outros. E a grande realidade é que quando a gente analisa para qual desses dois gigantes você deveria investir, qual vai ser melhor para ter no portfólio, a resposta é que ambos, né? Eu diria que num 60-40 ali de proporção Ethereum-Solana, muito provavelmente porque a Ethereum é ainda um pouco mais segura, conhecida e estabelecida do que a Solana como um todo, então a estabilidade dela, querendo ou não, é maior, a segurança da rede acaba sendo maior, mas até analisando os dois gráficos, cara, nem parece que eu mudei de gráfico, né? Os dois, eles performam de uma maneira muito parecida dentro dos ciclos, como a gente pode ver. Nesse momento ela fez esse mesmo movimento aqui, a Ethereum, que a Solana fez, né? Foi praticamente o mesmo movimento no gráfico. Então, entre uma ou outra, a resposta é muito provavelmente as duas, porque quando uma performa bem, a outra também performa, pois elas simplesmente traduzem e nos transmitem a saúde da blockchain no geral, sendo duas das maiores redes, das melhores para usar, com mais desenvolvimento e afins, com trade de volume de NFT e tudo mais. Com a blockchain performando, essas duas que são dois core do mercado continuarão performando, porque a Ethereum muito provavelmente jamais morrerá, sendo desenvolvida até hoje com sidechains que resolvem grande parte de seus problemas, e a Solana sendo uma chain que não precisa de sidechain porque ela por si só já é muito adotada, confiável, rápida e com taxas baixíssimas, né? Então, na verdade, é uma competição de duas gigantes em que as duas muito provavelmente vão performar de maneiras parecidas. Quando a gente fala de uma disputa entre as duas, a verdade é, escolha a sua queridinha, mas tem as duas no portfólio porque as duas são fundamentos, coração, raiz de toda a blockchain.
E nesse momento as duas estão em absolutamente liquidação, com menos de 30% ali do seu valor nesse último mês, né, cara? E isso acontece por causa do pânico generalizado do mercado, que estamos em 14 nesse momento, medo extremo, estamos no som dos violinos, né, como se diz, e mesmo gigantes como Solana e Ethereum, que têm utilidades absurdas no mundo do geral, né, no mundo globalmente falando, com soluções absolutamente reais, elas estão subvalorizadas numa promoção gigante, aonde o preço delas está agora no mesmo momento que estava lá em 2021, 22, né, cara? Então, pouquíssimos momentos você teve a oportunidade de comprar nesse mesmo valor, são anos que o preço não revisita essas mesmas áreas que ele está revisitando nesses ativos, e eles sendo gigantes como são, os dois vale a pena ter no seu portfólio. Então, se você esperava uma resposta verídica aqui, uma resposta sólida e concreta, dizendo que uma é melhor que outra, não terá, porque é impossível batermos o martelo e dizer qual será melhor e qual vai performar melhor nos próximos anos, vai depender de desenvolvimento, adoção do mercado. Hoje, as duas têm o que é necessário para serem adotadas em massa como a rede querida aí por todos, né? Ethereum meio que já é, Solana está entrando para disputar esse posto. Como eu disse, é como uma batalha de um veterano e um jovem em ascensão ali, né? Um jovem leão em ascensão e um leão já muito conquistador de muitas coisas. Um ex-campeão do UFC contra um cara que quer ser o campeão do UFC, ou mesmo o próprio campeão mais velho ali, né? Então, no fim, não há um vencedor. Tem os dois no portfólio, tendo ciência dos riscos, evidentemente, porque não é dica de investimento, é apenas minha opinião, e na minha opinião isso daqui vai tudo valorizar lá pra cima, né? Vai tudo lá pra lua, seja Ethereum, seja Solana, seja Cardano, Polygon Matic, Uniswap, qualquer uma delas vai visitar os topos aí, né? Muito maiores do que os topos anteriores, inclusive. Um dia veremos se isso daqui vai estar baixo, da mesma forma que aconteceu com o Bitcoin, conforme os anos foram passando. Esses ativos vão sugar a inflação das moedas fiat, que vão sugar a desvalorização das moedas fiat, serão sugadas para ativos como esse, que são escassos, matematicamente programados e com soluções absolutamente reais, onde uma nova internet descentralizada vai começar a rodar junto com agentes de IA que estão se desenvolvendo neste momento de agora, beleza? Esse é o vídeo, tamo junto. Qual você prefere, Ethereum ou Solana? Comenta aí, nos vemos e tchau, tchau.